Relógio de parede marcava 6 horas da manhã quando Eduardo Vasconcelos, um dos empresários mais ricos da cidade, entrou em seu escritório envidraçado no alto de um arranha-céu. O ambiente refletia quem ele era: frio, luxuoso e impessoal. As paredes brancas exibiam quadros caros, mas sem alma. Em sua mesa, contratos milionários aguardavam sua assinatura. E ao fundo, a vista panorâmica da cidade parecia reforçar sua sensação de poder. Eduardo ajustou a gravata, olhou para o espelho e sorriu com arrogância. Milagres não existem, murmurou para si mesmo como se fosse um mantra. Para ele, tudo na vida era questão de dinheiro, influência e lógica. Fé? Apenas uma ilusão para os fracos. Naquele mesmo instante, a sua esposa, Helena, estava em casa tentando convencer a filha de 7 anos, Isabela, a tomar o café da manhã antes da escola. A pequena, de olhos brilhantes e sorriso delicado, tinha um hábito que irritava o pai. Antes de cada refeição, juntava as mãos e fazia uma oração silenciosa. Filha, papai não gosta que você ore na mesa, disse Helena, tentando evitar um conflito. Mas mamãe, eu só quero agradecer a Deus pelo pão, respondeu Isabela com inocência desarmante. Quando Eduardo chegou para o café, viu a cena e bateu com força a mão sobre a mesa. Pare com isso, Isabela. Deus não paga nossas contas. Fui eu que comprei essa comida. Milagre nenhum enche essa mesa. É o meu trabalho que faz isso. A menina se calou, abaixando a cabeça, enquanto lágrimas discretas escorriam pelo rosto. Helena lançou ao marido um olhar reprovador, mas permaneceu em silêncio. Eduardo não aceitava ser confrontado, nem mesmo pela própria família. Naquela manhã, ele foi ao trabalho como sempre, ignorando o que havia deixado para trás. Mas algo começava a mudar, mesmo que ele não percebesse. Horas depois, uma ligação urgente interrompeu uma reunião importante. Era Helena, em pânico. Eduardo, é a Isabela. Ela está passando mal. Preciso de você no hospital agora. O coração dele, acostumado a não sentir nada além de ambição, acelerou. Pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu medo. No hospital, encontrou a filha deitada em uma maca pálida com fios e aparelhos conectados ao corpo. Helena, desesperada, segurava a mão da menina e chorava. O médico se aproximou com expressão grave. Ela tem uma doença rara. Faremos o possível, mas talvez só um milagre. Eduardo quase riu, mas o riso morreu em sua garganta. O homem que sempre proclamava que milagres não existiam, agora estava diante de uma situação que dinheiro nenhum parecia resolver. E foi ali, naquele corredor frio e silencioso, que a vida de Eduardo começou a mudar, contra sua vontade. O empresário arrogante estava prestes a descobrir que a fé que ele tanto desprezava seria a única esperança de salvar sua filha. O ambiente do hospital era sufocante. O cheiro de desinfetante, misturado ao som dos monitores cardíacos, criava uma atmosfera de angústia. Eduardo andava de um lado para o outro no corredor, enquanto Helena permanecia sentada ao lado da cama da filha, segurando sua mão frágil. Isabela, de apenas 7 anos, tinha o rosto pálido e os olhos pesados, mas ainda encontrava forças para sorrir para a mãe. Entre respirações curtas, sussurrou. Mamãe, eu já pedi a Deus para me curar, Ele vai me ouvir. Helena engoliu o choro, acariciando os cabelos da menina. Sim, meu amor, Ele sempre ouve. Eduardo ouviu a conversa e não conseguiu se conter. Chega disso, Helena. Ela precisa de médicos, não de orações. Deus não está aqui. São esses aparelhos que estão mantendo nossa filha viva. Helena levantou-se, encarando o marido com os olhos marejados. Eduardo, você não entende. A medicina faz o que pode, mas só Deus pode fazer o impossível. A frase ecoou no coração dele como uma afronta. Desde jovem, Eduardo havia rejeitado qualquer ideia de fé. Criado numa família humilde, ele tinha visto o pai rezar noites inteiras, sem nunca conseguir pagar as dívidas. Para ele, a fé era sinônimo de fraqueza.
O que realmente mudava a vida das pessoas era dinheiro, esforço e poder, e era isso que o transformara em um empresário de sucesso. Mas diante da filha, Eduardo sentia algo que nunca havia experimentado: impotência. Nenhum dos seus contatos influentes, nenhuma das suas contas milionárias e nenhum dos hospitais luxuosos que contratava pareciam capazes de devolver a saúde de Isabela. O médico, Dr. Augusto, voltou ao quarto com exames em mãos. Sua expressão era pesada. Senhor Eduardo, a situação é complicada. O organismo da sua filha não responde aos tratamentos convencionais. Podemos tentar novos protocolos, mas, devo ser sincero, talvez só um milagre. Antes que pudesse terminar, Eduardo o interrompeu bruscamente. Pare de falar essa palavra. Milagre não existe. Faça o que for preciso. Traga especialistas, use os melhores equipamentos. Eu pago o que for necessário, mas não venha me falar de milagres. Dr. Augusto suspirou e se afastou, deixando o peso daquelas palavras no ar. Helena chorava em silêncio, enquanto Isabela, com uma voz fraca, chamou o pai. Papai, o senhor pode rezar comigo, só uma vez? O pedido atingiu Eduardo como uma flecha. Ele a olhou nos olhos, mas desviou rapidamente, incapaz de responder. Descansa, filha. Amanhã você vai melhorar. Eu vou resolver isso. E saiu do quarto, sentindo o coração apertado. Nos dias seguintes, Eduardo não mediu esforços. Contratou especialistas de outros países, pagou remédios caríssimos e até organizou viagens emergenciais para clínicas renomadas. Porém, cada nova tentativa se mostrava inútil. A doença avançava e a pequena Isabela se tornava cada vez mais frágil. Helena, por sua vez, se agarrava à fé como uma tábua de salvação. Todas as noites, ajoelhava-se na capela do hospital pedindo a Deus um milagre. E, em segredo, levava a Isabela consigo sempre que podia. A menina, com sua inocência, orava com palavras simples, mas carregadas de esperança. Jesus, por favor, não deixe minha mamãe chorar. Eu quero viver, eu quero brincar com meus amigos de novo. Enquanto isso, Eduardo observava de longe. O orgulho ainda o impedia de dobrar os joelhos, mas algo dentro dele começava a se quebrar. Cada oração de Isabela, cada lágrima de Helena e cada falha da medicina corroíam sua certeza de que milagres não existiam. Certa noite, voltando do hospital para casa, Eduardo entrou em seu escritório e, furioso, jogou contra a parede a Bíblia que Helena mantinha sobre a estante. As páginas se espalharam pelo chão. Ele gritou sozinho. Se você existe, Deus, por que está fazendo isso comigo? Eu trabalhei duro a vida inteira, conquistei tudo e agora vou perder o que mais amo. Naquele momento, pela primeira vez, o empresário poderoso sentiu-se pequeno. O homem, que dizia não acreditar em milagres, estava prestes a ser confrontado pelo impossível. Os dias seguintes foram um tormento para a família Vasconcelos. No quarto do hospital, os aparelhos apitavam constantemente, cada sinal eletrônico ecoando como um lembrete cruel da fragilidade de Isabela. Helena permanecia firme, sempre ao lado da filha, mas o cansaço era visível. Eduardo, por outro lado, tentava manter a postura de homem de negócios, dando ordens aos médicos como se fossem seus empregados. Quero os melhores especialistas do mundo aqui. Se for preciso, mandem um avião buscá-los. Eu pago o que for necessário. Gritava, batendo a mão sobre o balcão da recepção. Mas por trás de toda aquela arrogância, havia um homem em colapso. A cada exame que voltava sem boas notícias, uma fissura surgia em sua convicção. Certa noite, depois de horas no hospital, Eduardo retornou para casa. Entrou no escritório e, diante da parede de diplomas, contratos e prêmios de empresário do ano, sentiu-se vazio. Olhou para tudo aquilo que havia conquistado e, pela primeira vez, se perguntou: de que serve tudo isso
se não posso salvar minha filha. Em um acesso de raiva, varreu os troféus da estante, quebrando-os no chão. Helena entrou assustada, mas, em vez de discutir, apenas se aproximou. Eduardo, você precisa aceitar que nem tudo está sob o seu controle. A vida da nossa filha não depende apenas de você. Você está dizendo que eu sou fraco, ele rebateu com os olhos vermelhos. Não, estou dizendo que você é humano, e humanos precisam de Deus. Eduardo não respondeu, apenas virou o rosto, incapaz de encarar a esposa. Enquanto isso, no hospital, Isabela continuava a surpreender todos. Apesar das dores, não deixava de sorrir quando podia e nunca esquecia suas pequenas orações. Uma enfermeira contou a Eduardo que, antes de dormir, a menina pedia: Jesus, abençoa o meu papai. Ele não acredita em você, mas eu sei que o Senhor pode ajudá-lo. Essas palavras foram como uma lâmina atravessando o coração endurecido do empresário. Ele não conseguia compreender como a filha, mesmo tão pequena e doente, ainda encontrava forças para confiar em algo que ele desprezava. O tempo corria e os médicos avisaram que talvez restassem apenas algumas semanas. Helena intensificou suas visitas à capela do hospital, ajoelhando-se noite após noite, pedindo forças e cura. Um dia, Eduardo a seguiu em silêncio. Ficou parado na porta, observando a esposa de joelhos, chorando, as mãos entrelaçadas em oração. Ele sentiu um nó na garganta. Quis entrar, mas o orgulho o impediu. No fundo, uma batalha interna acontecia. O homem racional que sempre acreditou no poder do dinheiro lutava contra a dor de um pai que via sua filha se apagar a cada dia. Na manhã seguinte, um detalhe mudou tudo. Eduardo encontrou Isabela segurando uma pequena Bíblia que o motorista havia deixado para ela. "Onde conseguiu isso?" perguntou ele, irritado. "O tio João me deu. Eu gosto de ler as histórias de Jesus. Ele curava pessoas, papai. Ele pode me curar também." Eduardo tirou a Bíblia das mãos dela e a colocou na mesa. "Filha, você precisa descansar, não perder tempo com essas ilusões." Mas, antes que pudesse se afastar, Isabela segurou sua mão com força surpreendente para alguém tão frágil. "Se o senhor não acredita, papai, deixa eu acreditar por nós dois." O silêncio tomou conta do quarto. Eduardo, incapaz de responder, sentiu os olhos arderem. A arrogância parecia escorrer por entre os dedos. Naquela noite, sozinho, ele abriu a Bíblia que havia tirado da filha. As páginas se abriram em uma passagem do Evangelho de João. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eduardo fechou o livro rapidamente, como se aquilo queimasse. Mas aquelas palavras não o abandonaram. Cada tentativa frustrada de tratamento, cada lágrima da esposa, cada oração da filha, tudo o empurrava para um abismo que ele nunca conhecera, a humilhação de não estar no controle. E foi assim, pouco a pouco, que o poderoso Eduardo Vasconcelos começou a ruir por dentro. Seu orgulho, antes inabalável, estava sendo despedaçado. O homem que afirmava com convicção que milagres não existiam já não tinha certeza de nada. E pela primeira vez em sua vida, começou a se perguntar se talvez tivesse estado errado o tempo todo. Eduardo estava sentado na sala de espera do hospital. A madrugada parecia não ter fim, e cada segundo se arrastava como uma eternidade. O cheiro forte de álcool e remédios misturava-se ao silêncio interrompido apenas pelo apito das máquinas. Ele olhava fixamente para o chão, como se pudesse encontrar respostas nas manchas do piso gasto. Pela primeira vez na vida, o empresário, que sempre acreditara no poder absoluto do dinheiro, se sentia completamente impotente. Do outro lado da parede, sua filha, Isabela, de apenas 8 anos, lutava pela vida. Uma infecção agressiva havia avançado rápido demais, deixando os médicos atônitos. Eduardo pagara os melhores especialistas, compararam os remédios mais caros, garantiram uma equipe de ponta, mas nada parecia ser suficiente. Naquele instante, o peso do silêncio foi quebrado por uma voz suave. Era Ana, sua esposa, que se aproximava com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Eduardo", ela sussurrou,
quase sem forças. Eu estava com a Isabela, e sabe o que ela me disse? Ele levantou o olhar cansado. O quê? Helena respirou fundo antes de responder. Ela pediu para você orar com ela. Disse, mamãe, eu quero que o papai fale com Jesus também. Eduardo sentiu o coração apertar. Orar? Ele? Durante toda a vida zombara da fé. Chamava os religiosos de ingênuos e acreditava que apenas os fracos se apoiavam em Deus. Mas agora, sua filha, frágil, conectada a tubos e aparelhos, pedia justamente aquilo que ele mais rejeitava. Por alguns segundos, a raiva e o orgulho ainda tentaram falar mais alto. Helena, você sabe que isso não adianta, murmurou, tentando se convencer. Mas a imagem da pequena Isabela veio à mente. Os olhos grandes e esperançosos, o sorriso que iluminava qualquer ambiente. Como negar um pedido vindo dela? Com passos pesados, ele entrou no quarto. O bip constante da máquina marcava o compasso da vida de sua filha. Isabela abriu os olhos com dificuldade e, ao ver o pai, forçou um sorriso. Papai, você pode falar com Jesus comigo? Eduardo sentiu a garganta fechar. As lágrimas, que sempre considerou sinal de fraqueza, ardiam em seus olhos. Ele segurou a pequena mão de Isabela, tão frágil e quente, e pela primeira vez em muitos anos não soube o que dizer. Eu não sei como fazer isso, filha, confessou com a voz embargada. A menina, mesmo tão debilitada, respondeu com doçura. É só falar como se estivesse falando com um amigo. Essas palavras atingiram Eduardo como um raio. Ele, que passara a vida cercado de empresários, advogados e políticos, nunca havia pensado em Deus como um amigo. Sempre como uma ideia, distante, quase incômoda. Naquele momento, ele fechou os olhos. E em meio ao barulho nas máquinas e ao cheiro de hospital, suas primeiras palavras de oração nasceram. Jesus, eu não sei falar com o Senhor. Nunca acreditei que estivesse me ouvindo. Mas agora eu só peço uma coisa. Salve minha filha. Tira de mim tudo o que quiser, mas, por favor, não leve a Isabela. As lágrimas escorreram sem que pudesse contê-las. Helena, emocionada, se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar também. Pela primeira vez, Eduardo não sentiu vergonha. Sentiu alívio. Como se estivesse entregando o peso de anos de orgulho, arrogância e dureza em mãos invisíveis, mas reais. Foi nesse instante que algo mudou no ambiente. Aquele quarto frio e impessoal parecia agora carregado de uma paz diferente, quase palpável. Isabela, que até então mal conseguia falar, apertou a mão do pai com mais força. Eu sabia que Jesus ia ouvir, murmurou, antes de adormecer em um sono tranquilo. Eduardo permaneceu ali, segurando a mão da filha, chorando em silêncio. Ele não sabia o que viria depois, não sabia se o milagre realmente aconteceria. Mas, pela primeira vez, acreditava que havia esperança além do que o dinheiro podia comprar. E naquele quarto de hospital, um homem orgulhoso começou a descobrir que a fé não nasce da força, mas da entrega. Naquela manhã cinzenta, o hospital parecia ainda mais silencioso do que de costume. O som distante dos monitores cardíacos e o vai e vem dos enfermeiros não passavam de ruídos abafados no coração de Eduardo. Ele estava sentado ao lado da cama de Camila, segurando sua pequena mão entre as suas, como se tivesse medo de que, ao soltar, ela simplesmente desaparecesse. O corpo frágil da menina contrastava com a vitalidade que ele conhecia tão bem. Era difícil acreditar que aquela criança, que corria pela casa com os cabelos soltos e os olhos brilhando de alegria, agora estivesse ali, conectada a tubos e aparelhos. O médico havia sido direto. Prepare-se para o pior. Palavras que ainda ecoavam como trovões em sua mente. Naquele instante, Eduardo não se reconhecia. O homem orgulhoso que dizia não acreditar em nada além de si mesmo, agora se via ajoelhado ao lado da cama da filha,
incapaz de encontrar respostas na sua arrogância. Ele não sabia orar, não sabia sequer por onde começar, mas sabia o que sentia: medo, dor e um amor imensurável. Isabela, com a voz fraca e quase imperceptível, sussurrou: "Pai, ora comigo." Essas palavras foram como uma chave que abriu algo trancado dentro dele. Eduardo fechou os olhos com força e, entre lágrimas que escorriam sem controle, murmurou: "Deus, se o Senhor está aí, se de verdade o Senhor existe, não me ouça por mim, não me ouça pela minha incredulidade, ouça pela minha filha. Salva ela, eu daria tudo para vê-la sorrir de novo." O quarto parecia mudar. Não houve relâmpagos, nem vozes do céu, mas uma paz inexplicável tomou conta do lugar. Um silêncio profundo envolveu Eduardo, como se o tempo tivesse parado. Ele não sabia se era sua imaginação ou se realmente algo sobrenatural acontecia. De repente, o monitor ao lado da cama começou a emitir sinais diferentes. A frequência cardíaca de Camila, que estava instável, começou a se regular. Os lábios dela, antes pálidos, ganharam uma leve cor. Eduardo arregalou os olhos, incrédulo. A enfermeira entrou às pressas, olhando os números no monitor. "O que está acontecendo aqui?" perguntou surpresa, quase sem acreditar. Um médico veio logo depois, examinando a menina, repetindo várias vezes: "Isso não faz sentido, absolutamente nenhum." Isabela abriu os olhos, com um brilho suave e sereno, e olhou para o pai. Um sorriso frágil, mas cheio de vida, se desenhou em seus lábios. "Pai, eu sabia que Deus ia ouvir." Eduardo desmoronou. Chorou como nunca havia chorado, abraçando a filha com força, sentindo o calor de sua pele viva, real. Pela primeira vez em sua vida, ele reconheceu que existia algo maior que seu orgulho, maior que sua riqueza, maior que sua lógica implacável. A recuperação de Isabela, que parecia impossível, começou ali. E para Eduardo, aquele não foi apenas o milagre da vida de sua filha, mas também o milagre da sua própria transformação. As semanas que seguiram ao milagre de Isabela foram como uma aurora nascendo depois de uma noite interminável. A cada dia, Eduardo acordava com a sensação de que estava vivendo em um novo mundo. O homem que antes se orgulhava de sua frieza e de sua descrença, agora se via transformado diante da filha que, com um sorriso tímido e o brilho de vida restaurado nos olhos, parecia carregar em si a prova de algo maior. Ele lembrava-se nitidamente das palavras que havia repetido tantas vezes ao longo dos anos: "Milagres não existem. Tudo é resultado de esforço, disciplina e poder." Essas frases ecoavam em sua mente como um lembrete de quem ele fora, contrastando violentamente com a realidade diante de seus olhos. Sua filha, viva, contra todas as previsões médicas, sorrindo, respirando, caminhando aos poucos. Não havia como negar. Aquilo era um milagre. No início, Eduardo tentou racionalizar. Pensou em sorte, em coincidências, em diagnósticos equivocados, mas cada tentativa de explicar o inexplicável parecia desmoronar diante da lembrança daquela noite quando se ajoelhou ao lado da cama da filha e, pela primeira vez em toda a sua vida adulta, deixou cair as máscaras do orgulho. Ele havia orado. Ele, o homem que sempre rira da fé alheia, havia suplicado com lágrimas. E fora justamente depois disso que a recuperação inexplicável de Isabela começou. Eduardo passou a se questionar sobre todas as escolhas de sua vida. O dinheiro que acumulou, os negócios que esmagaram concorrentes, os jantares em mansões luxuosas, tudo aquilo parecia vazio agora. Que valor tinham os lucros diante do coração que, por tanto tempo, ele ignorou? Os funcionários da empresa notaram a mudança quase de imediato. O patrão antes temido, que tratava todos com frieza e arrogância, começou a cumprimentar as pessoas pelo nome, a ouvir suas histórias, a se importar. Muitos duvidaram no início, achando que era apenas um momento passageiro, mas com o passar dos meses, viram que era real. Eduardo também buscou reconciliação com pessoas que havia magoado no passado.
Procurou antigos sócios, familiares distantes, até mesmo empregados que havia demitido injustamente. A cada pedido de desculpas, sentia o peso de anos de orgulho sendo arrancado de suas costas. Mas a maior mudança estava em casa. O relacionamento com Isabela ganhou uma profundidade que ele jamais imaginara. Antes, seu amor pela filha era real, mas muitas vezes encoberto por compromissos, reuniões e viagens. Agora, cada instante com ela era precioso. Ele a levava para passear nos parques, ria com suas pequenas histórias e se emocionava com cada progresso de sua saúde. Certa noite, sentado à beira da cama, enquanto ela dormia, Eduardo segurou sua pequena mão e deixou as lágrimas caírem silenciosamente. Não eram mais lágrimas de desespero, mas de gratidão. "Obrigado, Deus", sussurrou, sem medo de parecer tolo. Com o tempo, Eduardo descobriu que sua transformação ia além da família e da empresa. Sua própria visão da vida havia mudado. Ele passou a enxergar a fé não como uma superstição infantil, mas como uma força capaz de mover corações, unir pessoas e até desafiar a lógica. Não se tornara um homem perfeito da noite para o dia. Ainda havia momentos de dúvida, de impaciência, de antigas sombras tentando voltar, mas sempre que olhava para, lembrava-se do que acontecera. E essa lembrança o mantinha firme no caminho da humildade e da fé. Alguns anos depois, em uma pequena reunião na igreja que começou a frequentar discretamente, Eduardo contou sua história. Não buscava reconhecimento, mas acreditava que outros precisavam ouvir. Disse aos presentes: "Eu nunca acreditei em milagres, até que vi um com meus próprios olhos. Não posso provar nada a vocês com argumentos, mas posso mostrar minha vida, minha mudança e a vida da minha filha. E isso é prova suficiente." As pessoas choraram, aplaudiram. Algumas se aproximaram para abraçá-lo. Eduardo, que um dia fora símbolo de arrogância, agora era testemunha viva da graça que transformava. Naquele momento, percebeu algo. O milagre não havia acontecido apenas no corpo de Isabela. O maior milagre estava acontecendo dentro dele. Todos os dias, em cada gesto de bondade, em cada oração sussurrada, em cada reconciliação buscada. E assim, Eduardo entendeu que sua vida, marcada pelo orgulho, havia sido redesenhada pela fé. O homem que jamais acreditara, agora sabia, com todo o coração, que o verdadeiro poder não estava no dinheiro, mas naquilo que só a fé poderia oferecer: amor, esperança e redenção.